Sonhe grande, faça metas pequenas. É sobre isso que eu quero falar hoje. Como assim, Ronaldo? Tem um ditado que diz o seguinte: o problema de sonhar pequeno é que você pode alcançar. Então, sonhe grande. Como assim, então, faça metas pequenas? Estamos começando 2019. Quantas vezes você fez um monte de metas para o ano seguinte que você não conseguiu cumprir? Pensou nisso? E aí o que acontece? Qual que é a minha ideia para você? Eu quero te ajudar em 2019. Então eu vou te dar uma dica. Sonhe grande, mas faça metas pequenas. Por exemplo, final do ano eu ganhei alguns quilos, na qual eu quero perder. Tem um ditado que fala, não tem que perder não, né? Se perder alguém acha. Tem que emagrecer. Mas falando sério, o que acontece? Qual é o meu primeiro passo? Eu preciso emagrecer 10 quilos. Ok, esse é o sonho, é o macro. Qual é a meta pequena? Ir para academia. Não, Ronaldo, tem que ir para academia, tem que fazer dieta, tem que... Às vezes as pessoas vão com muita sede ao pote. Vai para academia. Levantou cedo, porque nem ir para academia não é fácil. Às vezes você tem que levantar cedo demais ou ir depois do trabalho, tem que ter força de vontade, tem que ter disciplina, e isso não é fácil. Vá para academia, primeiro passo. Foi para a academia, começou a fazer os exercícios, se adaptou legal, inclui uma nova dieta, uma reeducação alimentar. E aí você vai depois estabelecendo novas metas pequenas que vão somando para atingir o todo. Ou seja, sabe aquele ditado? De grão em grão galinha enche o bico? É exatamente isso. Faça metas pequenas que vão te levar para o próximo passo, para que você atinja aquele sonho maior que você tem. O meu sonho é falar inglês fluentemente, ok? Se matricule numa escola, faça um curso online, comece a estabelecer metas pequenas, simplesmente se matricule. Depois você vai para o próximo passo, assistir um filme sem legenda, depois fazer um intercâmbio, e assim sucessivamente. Faça metas pequenas, para que você possa atingir o todo, mas cumpra as metas pequenas. E o mais importante, não entre numa zona de conforto, não estagne, porque como a meta é pequena, você vai atingir. E se você não estabelecer a próxima meta, você vai ficar naquela meta pequena. E aí você reduz o seu sonho macro para uma mediocridade. E claro, não se esqueça dos anjos que irão surgir na sua vida. Ontem passou uma série no Fantástico chamada Gratidão, né? #gratidão, que o pessoal está usando. E ela é fantástica, ela é fabulosa. E eu me lembro quando eu comecei, vou falar algumas coisas de mim, da minha história, para te dar alguns exemplos que eu sempre usei essa dica que eu estou dando para você começar o teu ano de 2019. Eu fui professor universitário 7 anos. E como que surgiu isso? Durante uma apresentação de trabalho falaram para mim, olha, você tem jeito para ser professor. Isso nunca tinha passado pela minha cabeça. Você fez uma apresentação de trabalho muito boa. E o que eu fiz? Eu dei o meu melhor nas demais apresentações de trabalho, porque eu falei, é uma meta pequena. Primeiro fazer excelentes trabalhos pequenos, para quem sabe um dia se tornar professor. Antes de ser professor, eu tinha que concluir o meu TCC. Então eu falei, se um dia eu for ser professor, eu tenho que fazer pós-graduação, eu tenho que fazer talvez um mestrado, um doutorado, mas antes disso eu tenho que fazer o meu TCC. Meta pequena. Quando eu fiz o meu TCC, eu falei, agora eu tenho que me matricular numa pós. Meta pequena. Quando eu me matriculei na pós, eu falei, agora eu tenho que concluir a pós, eu tenho que entregar o artigo, eu tenho que apresentar. E as coisas foram acontecendo. Sonho macro, ser professor, metas pequenas, defender o TCC, se matricular numa pós, concluir a pós e assim sucessivamente. Eu nunca pensei em ser fotógrafo, mas eu sempre gostei de fotografia. Comprei uma máquina, comecei a tirar fotos e começaram a surgir pessoas querendo
contratar o meu serviço. E eu fiquei muito feliz, porque eu falei, olha, alguém está gostando do meu olhar fotográfico. Está gostando tanto a ponto de querer me contratar, a ponto de querer me pagar para tirar foto para essa pessoa. Isso é muito legal. Mas eu preciso melhorar. Então essa cobrança de fazer a meta pequena, porém fazer com o máximo de empenho, com perfeição, de forma impecável, isso também é legal. Tá? Eu até gosto mais da palavra impecável do que da palavra perfeição, porque a palavra perfeição ela é muito subjetiva e ela pode nos trazer uma cobrança desnecessária, mas o impecável é legal, o impecável é bacana. E aí eu falei, agora então eu preciso estudar um pouquinho para começar a prestar serviço para essas pessoas. E tudo começou com um hobby, só que esse hobby se tornou a renda principal. Após 7 anos eu fui dispensado da faculdade, fui demitido, fiquei disponível no mercado e caí de cabeça no mercado da fotografia. Meta pequena, né? Eu morava em Maringá na época, vim para Centenário, a minha cidade atual, e a minha meta pequena, colocar uma placa escrito fotógrafo na frente da casa do meu sogro. Meta pequena. E nós começamos a atender na sala, na cozinha do meu sogro, na sala e na cozinha. Atendi os clientes lá. E depois nós projetamos um estúdio maior. E depois nós projetamos um estúdio maior ainda. E então nós fomos estabelecendo metas pequenas para que nós atingíssemos o nosso sonho maior. Repito, não esqueça dos anjos que Deus coloca na sua vida. Eu contei 2 histórias aqui, eu não posso deixar de citar. Eu tive um professor que se tornou amigo, Márcio Cassandri. É uma pessoa que eu admiro demais, uma pessoa que eu tenho uma gratidão eterna, porque foram procurar ele para ministrar aulas na faculdade de Maringá, lá em Maringá, e ele disse, olha, eu estou muito ocupado, estou concluindo, na época ele estava concluindo o mestrado, mas eu falei, vou indicar uma pessoa muito boa, e me indicou. Então, sou muito grato ao professor Márcio, hoje é pós-doutor, professor efetivo da UEM, é um ser humano incrível, né? E ao meu sogro, que já na fotografia, ele me deu a oportunidade, ele tinha um espaço e falou, olha, eu vou te dar esse espaço por 1 ano, você dê por 1 ano, se der certo, beleza, se não der, você vai arrumar outra coisa para fazer. Então Deus vai colocando, né, eu acredito muito nisso, alguns anjos na sua vida. Então é importante você traçar metas pequenas, aproveitar as oportunidades e escutar os anjos que Deus coloca na sua vida muitas vezes. Tá? Independente da crença, da religião, eu acredito que existem alguns seres humanos especiais que são colocados na nossa história. E nesse projeto, é claro, eu não posso deixar de falar da Bia, o amor da minha vida, que me apoiou em todas as loucuras, em todos os sonhos e em todas as metas pequenas que eu estabeleci. Então eu contei um pouquinho da minha história para mostrar para você que eu sempre tracei metas pequenas, pensando no sonho maior. Para finalizar, eu queria te fazer uma reflexão. Ninguém nasceu grande. Todos nasceram pequenos. O Beatles nasceu numa garagem, a Microsoft nasceu numa garagem, a Apple nasceu numa garagem, numa sala de aula, o Facebook nasceu numa faculdade, num projeto lá, quando o cara teve uma desilusão amorosa. Jesus, ele não começou a propagar a mensagem dele para o mundo inteiro, não mandou WhatsApp, postou no Instagram, no Facebook, não. Ele começou a falar, a pregar na região dele. Segundo alguns historiadores, Jesus nunca andou mais do que 30 quilômetros da sua região, onde nasceu. Metas pequenas para 2019. E aí eu vou te dizer mais. Se você estabelecer metas pequenas para 2019, para atingir um sonho maior e colocar uma por mês, você vai atingir 12 metas pequenas. É como se fosse 12 degraus até chegar ao seu sonho. Vai dar certo? Sempre? Não. Mas eu acredito que muitas vezes vai dar. E quando der errado, as pessoas vão olhar para você e falar, eu te avisei, eu sabia que ia dar errado. E quando dá certo, eles vão falar, nossa, você é demais, hein? Parabéns, eu sabia que ia dar certo. Sempre vai ter pessoas para te criticar. Sempre vai ter pessoas que vão te apoiar.
A diferença é que o número dos que te criticam é bem maior. Acredite em você. Sonhe grande, faça metas pequenas e, claro, faça acontecer. Trabalhe duro, trabalhe de forma árdua em cada meta pequena. E pequena, ela não tem nada, ela é apenas um degrau para atingir algo maior. Acredite nisso, faça o teste, faça acontecer. Em 2020 vai ser diferente, porque você fez o 2019 ser diferente. Espero que dê certo para você.